Doutor Marcelo, ele vai dizer para nós como é que está a pandemia do Covid-19 lá nos Estados Unidos, na Califórnia. Vamos lá, doutor, é contigo. Conta para nós como é que está a situação aí. Muito bom dia. Muito bom dia a todos. A situação nos Estados Unidos, como vocês têm acompanhado nos noticiários internacionais, ela é bem complicada. Hoje, ele é o país onde o número de casos cresce com a maior velocidade. Nós temos quase 500 mil de casos confirmados nos Estados Unidos na data de hoje, e o número de mortes no mundo é em segundo lugar. Só a Itália está em primeiro lugar, mas os Estados Unidos, a estimativa que eles têm aqui é que nos próximos dias ultrapasse a Itália como país, infelizmente, com maior número de mortes devido à Covid-19. Mesmo com vários recursos tecnológicos e de hospitais, respiradores e infraestrutura, eles não conseguem aqui parar a infecção. Eu queria perguntar para vocês, existe um estudo começando aqui em Cascavel em relação ao plasma de pacientes que já... Você já viu alguma coisa? Como é que está essa situação aí nos Estados Unidos? Em centros universitários a respeito dessa terapia usando plasma de pessoas curadas. Isso na medicina não é nada antigo. A gente já utiliza o plasma de pessoas doentes para uma série de condições, de doenças. Isso já foi usado, inclusive, há mais de 100 anos atrás, na pandemia da gripe espanhola, em 1918, quando não haviam medicamentos disponíveis naquela época para o tratamento da gripe, e em casos críticos, em casos muito graves, o sangue de pessoas que já passaram pela doença, pelo fato desse sangue possuir anticorpos que podem combater o vírus, ele é filtrado, retirado a parte líquida do sangue, que é chamado de plasma, e essa parte líquida, então, ela pode ser injetada em alguns desses pacientes após ser processada em laboratório, para que esses anticorpos possam ajudar essas pessoas que estejam numa condição mais crítica. Então, é um tratamento que ele é usado normalmente como último recurso em casos mais graves, mas que tem um potencial positivo de salvar vidas. E como esses pacientes que estão muito graves, os pacientes, principalmente os que vão para a UTI em respirador, tem uma taxa de mortalidade muito alta, que chega a até 80%, esse está sendo visto como um recurso bem-vindo para ajudar esses pacientes que praticamente têm muito pouca esperança de sobreviver. Doutor, você que conhece muito de tecnologia e inovação, como é que você vê toda a tecnologia? Nós tivemos pandemias anteriores que não tinha a tecnologia que temos hoje. Como é que isso pode colaborar na evolução, no tratamento e talvez numa vacina para o coronavírus, o Covid-19? A gente tem, em termos de tecnologia, hoje um avanço enorme na área de inteligência artificial. Esses avanços eles estão permitindo o estudo e a simulação em computador de substâncias, de moléculas que podem combater o vírus. Vários laboratórios do mundo inteiro estão testando isso agora. Alguns desses testes já começaram em seres humanos. Vocês recentemente podem ter acompanhado aqui nos Estados Unidos os testes em seres humanos com uma vacina contra o coronavírus começou. Na Alemanha, do mesmo modo, um laboratório também está com testes bem avançados. Mas, infelizmente, com relação a vacinas, a gente tem uma linha do tempo de pelo menos 1 ano e meio até que uma vacina possa estar disponível para o público a grande escala. Então, a gente está estimando que, num cenário mais otimista, no final do ano que vem, a gente possa ter uma vacina disponível para todos. Enquanto isso, alguns dos países onde a Covid-19 está sob controle conseguiu encontrar, por meio da tecnologia, utilizando os telefones celulares, utilizando aplicativos, a fazer o rastreamento das pessoas que estão infectadas. Então, países como Hong Kong, por exemplo, e Coreia do Sul estão fazendo controle das pessoas que estão sendo infectadas por meio do telefone celular. Eles rastreiam essas pessoas e eles conseguem descobrir por meio desses aplicativos quem teve contato com essas pessoas para que comece o isolamento adequado. E desse modo, essas pessoas que estão doentes ficam em quarentena, não infectam as outras
e eles conseguem manter, inclusive, os comércios abertos, as coisas funcionando num nível mínimo, mas que acaba ajudando com que a economia também esteja funcionando e as pessoas tenham a sua saúde preservada. Além disso, lógico, esses países estão implementando políticas onde os testes para o coronavírus são amplamente disponíveis. Na Coreia do Sul, por exemplo, você pode passar numa praça pública, tem uma estação de testes lá, você é testado, em alguns minutos você é testado, e em menos de 24 horas você recebe uma mensagem no seu celular dando o seu resultado e, dependendo do seu resultado, já orientando o seu isolamento. Na China, por exemplo, já existem aplicativos que, inclusive, funcionam como se fosse um passaporte, digamos assim. Se você teve contato com alguém com coronavírus, ele não permite com que você entre em locais públicos como supermercados ou até mesmo em transporte público por pelo menos 14 dias, para que você passe pelo período de quarentena e assim você também evite ficar doente ou de contaminar outras pessoas. Bom, tanto aí na Califórnia, nos Estados Unidos, como qualquer outro país do mundo, tem que usar a tecnologia, como você diz, não só para ficar mandando mensagem no WhatsApp, mas também usar para controle e isolamento. Se cada um fizer a sua parte, né, doutor? O uso de máscara, a higiene pessoal, o comércio pode manter aberto se você manter uma distância. Isso está acontecendo nos Estados Unidos e é possível acontecer aqui no Brasil também, né? Como você vê isso, doutor? Aqui nos Estados Unidos, eles preferiram seguir o caminho mais rígido nesse sentido para o isolamento. Então, alguns estados, como aqui na Califórnia, isso aconteceu de modo bem precoce e esse fechamento, que inclusive está previsto ainda para ficar os negócios fechados ainda até o final de maio, ele reduziu e muito a taxa de infecções, por exemplo, aqui na região da Califórnia, se comparado com Nova York. E é muito interessante isso pelo fato de que o vírus ele chegou praticamente ao mesmo tempo nessas duas regiões, na região da Califórnia, nessa região de São Francisco, Los Angeles e também na região de Nova York. Ele chegou praticamente ao mesmo tempo. Mas as medidas de isolamento adequadas aqui, elas permitiram com que esse vírus ele tivesse a curva de crescimento de contágio contida. Isso acaba sendo importante no momento inicial para contenção, mas como eu acabei de falar, essas outras tecnologias para rastreamento desses contatos e de contágio e também para o mapeamento de quem está doente ou quem não está doente, ela é fundamental para que a abertura desses negócios possa ser feita em segurança. Além disso, alguns desses países, e isso tem pesquisas começando agora também, e são pesquisas bem recentes, estão mostrando também a efetividade de algumas medidas que eram tidas como medidas de pouca eficácia, que é a questão do uso da máscara em todo o mundo. Então, se toda a população usar máscara, parece que existe algum tipo de efeito protetor. Isso está sendo estudado ainda, e além da máscara, lógico, todas as medidas de distanciamento social, de você manter uma distância de pelo menos 2 metros de outras pessoas, de manter o hábito de lavar as mãos com muita frequência, sempre que possível, você ficar em casa, são respeitadas também de modo quase que militar por vários desses países que estão mantendo o surto de Covid-19 sob controle. Doutor, eu quero agradecer aqui em nome de Cascavel, do Estado, do Brasil, você como brasileiro. Bom, também diante da situação de estudo, tecnologia, está acabando esse negócio. Você é brasileiro, eu sou americano, eu sou isso. Estão todos unidos numa única causa, não é isso, doutor? Exatamente. Que bom, doutor Marcelo. Muito obrigado pelo seu carinho, pela participação. Sucesso, Deus abençoe e ilumine você para que continue fazendo pesquisas e possamos, num curto espaço de tempo, ter resolvido o Covid-19.